lance mais incrível de 18 lendas do futebol, diretamente lá do Eurofute. Não faço ideia do que esperar aqui, mas quero lances lindos, espetaculares, porque tô meio abatido hoje, meio preguiçoso e preciso de um pouco de motivação, certo? Simbora. Quando a gente pensa nos maiores craques do futebol, a gente lembra de grandes momentos que eles protagonizaram. Um belíssimo gol, um drible que ficou na Esse do Ibra história, é uma putaria. defesa difícil de acreditar. Defesa Mas do e se a gente Iguito tivesse que também. escolher apenas um? Qual que é o momento mais incrível da carreira de cada craque? O Neymar Pô, aí é complicado, hein? Já começou com o Neymar aqui. Do Neymar, provavelmente vai ser o gol Puskás, porque ele ganhou o prêmio e de fato é muito bonito. Mas o Neymar tinha muito lance que às vezes nem resultava em gol, mas que era muito foda, mano, na primeira passagem do Santos. Teve agora o gol olímpico, né? Que talvez entrasse um pouco nessa disputa, mas como foi com um time menor e no Paulista talvez não conte tanto. Mas um que eu acho muito bonito é o que ele faz contra o Galo, que ele recebe a bola e aí ele dá um drible de costas, assim, os dois zagueiros do Atlético se batem, ele só sai disparado no gol e faz o gol. É bem simples, mas o lance do drible que ele dá nos dois zagueiros é ridiculamente bonito, tá ligado? Então eu imagino que vai ser um desses que eu mencionei. tá de volta no Santos agora e apesar dele ter jogado muito no Barcelona e também em grande parte da Também tem um dele no Barça que ele recebe o lançamento do Suárez, aí ele meio que dá um chapéu de lado e aí chuta sem deixar a bola cair. É um bagulho surreal, cara. passagem dele no PSG, não tem como seu momento mais incrível na carreira ser outro, a não ser aquele golaço pelo Santos contra o Flamengo de Ronaldinho. Aquele jogo absolutamente histórico Esse que jogo acabou foi cinco a foda. 4 em que ele meteu até meio que uma assistência de puxeta, uma bicicleta caído no chão ali, surgiu o momento mais incrível do Neymar. O golaço vencedor do prêmio Puskás, arrastando metade do time do Flamengo, É dando um absurdo, drible cara. espetacular e difícil de entender até pra cima do Ronaldo Angelim, antes de finalizar perfeitamente num gol que dava um gostinho do que seria a carreira dele, pelo menos na questão do cara ser mágico, né, ser diferente. E já que estamos na Vila Belmiro, não tem como não falar do rei do futebol. O Pelé teve uma carreira inteira recheada de momentos incríveis e não à toa teve presente nas maiores conquistas do Santos e da seleção. E teve vários lances geniais que ele protagonizou, inclusive gols que ele não fez e que marcaram a Verdade. história e que são conhecidos no mundo inteiro. Mas talvez seria loucura a gente não eleger aquele gol que ele Da marcou na final de final da Copa de 58. 58 contra a Suécia como o É mais bonito memorável demais. da carreira. O cara tinha 17 anos de idade, tava numa final de Copa do Mundo e Bizarro, cara. simplesmente Bizarro chapelou o demais. adversário e fez uma finalização absurda sem deixar a bola cair, ainda por cima garantindo o primeiro título mundial da seleção brasileira. Talvez seja um dos caras com o maior número de momentos incríveis na história do futebol, mas esse aí certamente é difícil de superar, né? Inclusive, tem o famoso gol de placa, que foi inventado por conta do Pelé, só que infelizmente não tem imagens. Mas é um gol que ele marca no Maracanã, não lembro contra quem. Mas aí que tem. Não tinha imagens do jogo na época. Mas aí tem um narrador. Narrador não, o jornalista contando tudo detalhado. E aí ele achou o gol tão bonito que ele entrou com a ideia lá de fazer um gol de placa. Porque virou uma placa lá de que Pelé tinha marcado o gol mais bonito da história do Maracanã. É bizarro, cara. Bizarro. Falando em Pelé, a gente aproveita para ir lá para outra extremidade do campo e citar o momento mais incrível do goleiraço inglês Gordon Banks, que foi É protagonizado o que justamente defende contra a o rei. cabeça, Era a fase de a grupos da cabeçada do Copa Pelé. de 70 e a Inglaterra, que chegava como atual campeã mundial, enfrentava o Brasil. A partida estava ali no 0 a 0 quando o Pelé recebeu um cruzamento pela direita e subiu mais alto que a zaga inglesa, acertou em cheio o cabeceio como ele queria, onde ele queria e já se preparava para comemorar. Até que, feito um fantasma azul, nas palavras do próprio Rei Pelé, o goleirão Gordon Banks mergulhou em direção à pelota e milagrosamente evitou o tento do rei. Bizarro. Essa defesa foi tão marcante que acabou sendo apelidada de a maior defesa da história das Copas. Então não é difícil entender por que é a mais incrível da carreira do Banks, né? Numa Tem até, eu ia falar isso agora. Tem até muita gente que na época da Copa de 2022 falou que a maior defesa da história das Copas passaria a ser essa do Dibu Martinez. Porque de fato foi na final, foi num jogo bizarro e acho que, se eu não me engano, foi o último lance, né? Então talvez em importância essa seja maior, mas a outra ainda acaba sendo mais surreal, eu acho, na minha uma visão. época pré-Dibu, né?
E se a gente tava falando do rei, agora a gente passa pro El Pibe de Ouro, Diego Maradona, que assim como o Pelé também tem uma pá de lances memoráveis. E a gente provavelmente poderia elencar o momento de La Mano de Dios, de quando ele trapaceou e marcou um gol de mão, né? Um dos mais icônicos da Não é história o mais bonito, mas provavelmente é o mais do memorável. futebol contra a Inglaterra. Só que nesse vídeo a gente não tá tentando buscar o momento mais marcante necessariamente, mas sim o momento mais incrível, os lances mais de gênio assim, né? E por sorte nossa, no mesmo jogo que ele meteu o gol de mão contra a Inglaterra, ele também teve seu momento mais de Maradona. Porque simplesmente foi nessa partida em que ele meteu aquele gol driblando basicamente o time da Inglaterra inteiro. Ele recebe no meio campo, sai correndo e tirando de todo mundo que tentou acertar a sua canela, tirando do goleiro também, começo da carreira, marcando o que talvez não só seja o seu gol mais bonito, mas também um dos gols mais incríveis da história do futebol. E avançando algumas décadas no tempo, inspirado nesse baita lance do Diego Maradona aí, né? O sucessor natural dele na Argentina também resolveu aprontar a sua. Porque quando o Messi tinha 19 anos, ele driblou o time inteiro do Getafe em 2007 pela Copa do Rei e ainda guardou o gol de uma maneira que lembrou quase que uma cópia carbono desse gol do Maradona contra a Inglaterra. As similaridades são assustadoras. É que aqui lado a lado já parece muito, mas eu lembro de ter visto um vídeo no Instagram uma vez que o cara colocou um vídeo em cima do outro, mas com transparência, tá ligado? Então, mano, parece ainda mais, é surreal, tá ligado? Parece que um é da vida real e o outro é do videogame e você tentando fazer a mesma coisa. Ou, sei lá, que são o mesmo lance, mas um tem um delay um pouco maior do outro e aí por isso dá um pouco de diferença. Mas é surreal a similaridade dos dois lances, cara. E aquele gol ficou muito marcado porque dava um cartão de visitas pra quem quer que não tivesse ouvido falar do Messi ainda, né? Naquele momento certamente ouviu. E é interessante porque na época esse lance, até pela similaridade, né, foi visto como um gol à la Maradona. E aí com o passar do tempo e com vários outros lances parecidos, a gente percebeu que na verdade era só um gol de Messi mesmo, né? Sim. E é bom ressaltar que o Messi, como vários dos gênios que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tem diversos momentos incríveis e que vai depender um pouco da opinião de cada um, de qual que é o lance mais incrível, né? Mas um que também vem à memória muito rapidamente é quando ele simplesmente desplugou o Boateng da Matrix e depois encobriu o Neuer como se fosse um goleiro de pelada. Cara, aquilo ali foi inacreditável. E se puxar o livro de regras do Eurão, você já sabe, né? Falou de Messi, tem que falar de Cristiano. E o Robozão, como os demais, obviamente, poderia entrar aqui por vários momentos espetaculares dentro de campo. Teve aquela cabeçada absurda. Aqui tem que ser a bike no jogo contra a Juventus. Não tem como. Contra a Sampdoria, por exemplo. Mas não adianta, quando a gente pensa num único lance protagonizado pelo... Talvez também pudesse ser aquela falta que ele bate na época do United, que é bem famosa. Mas, pô, não tem como. Esse lance é bonito demais, cara. É bonito demais. O CR7 é bem provável que a maioria de nós escolheria o quê? Aquela bicicleta contra a Juventus de Buffon. O cara levantou a perna a 2 metros e 38 centímetros de altura. Fez um movimento com uma plasticidade ímpar. Sem aquela de, é puxeta, é bicicleta. Não, uma bicicleta como mando manual. E ainda indiretamente, aquele gol foi tão icônico que ele foi aplaudido pela torcida adversária e esses aplausos contaram para depois ele escolher a Juventus como seu destino após a saída do Real Madrid. Justamente por ter sido reverenciado pela torcida depois dessa obra-prima magnífica. E por falar em obras-primas magníficas... Aí também tem que ser a bike da puta que pariu que ele manda pela Suécia. Um cara que era especialista não tem nisso como ser era outro, o Zlatan Ibrahimovic. Um Mas jogador... o Ibra também tem uma parada de fazer uns gols muito cara do Ibra, tá ligado? Assim como o Messi tem aquelas arrancadas que são a cara do Messi, o Ibra tem uns lances, principalmente tipo de chute com a perna muito alta ou de fazendo um movimento bizarro. Tem até a parada, acho que ele já lutou taekwondo na infância e aí por isso ele era tão habilidoso com as pernas assim. Mas a bicicleta é surreal, tá ligado? É bizarro. Jogador que tirava lances geniais da cartola que até hoje a gente não vê ninguém fazer igual. E uma coisa que ele fez que talvez seja única é unir dois lances que pareciam antagônicos. Um golaço de bike e um tiro de longa distância. Antes do Ibrahimovic, era até difícil pensar como que isso poderia se encaixar num lance só, mas ele conseguiu. Num jogo insano contra a Inglaterra, o goleirão inglês saiu pra tirar a bola de cabeça e o Ibra ficou só esperando. E sem deixar ela cair,
Deu uma bicicleta a 27 metros de distância, marcando Loucura, o que cara. com certeza é um dos gols mais improváveis de toda a história desse esporte. Já que a gente tá falando de bike, podemos falar do Rivaldo, né? Quando ele jogava pelo Barcelona, ele meteu essa pintura pra cima do Valência na última rodada da La Liga, temporada 2000-2001, aos 87 minutos de jogo, pra garantir não só a vitória culé por 3-2, sendo que ele marcou todos os gols do Barça, mas também uma vaguinha na Champions da temporada seguinte, ultrapassando o próprio Valência na tabela. Essa bicicleta não só foi linda e com um movimento perfeito, como ela foi de fora da área e garantiu uma atuação histórica pro Rivaldo e um resultado absolutamente importante pro Barcelona. Outro momento incrível do Rivaldo, ele fez sem tocar na bola, quando ele faz aquele corta-luz que permitiu ao Ronaldo Fenômeno guardar o 2-0 na finalíssima da Copa de 2002. E já que estamos nessa, vamos falar do Ronaldo Fenômeno. E assim, cara, vários caras aqui tem muitos momentos incríveis e que é difícil escolher um só. Do Ronaldo, eu não sei porque, né, não assisti muito do Ronaldo. O que eu vou lembrar, infelizmente, é o gol de cobertura que ele faz no Santos na final do Paulista. Infelizmente. Obviamente o Ronaldo que não vai faltar é gol bonito, mas infelizmente esse é o primeiro que me vem à mente. Pra ser bem sincero, né? Então esse próprio gol do Ronaldo aí na Copa de 2002, ele é bem marcante, apesar da finalização não ter sido a coisa mais espetacular de todos os tempos, né? Plasticamente ele tem outros lances que são ainda mais incríveis, por exemplo, aquele contra o Santos, quando ele volta pro Brasil, já bem fora do auge, mas ainda assim Mesmo gordo, imenso, Ronaldo destruindo o futebol brasileiro. é um negócio inacreditável e vão ter outros na memória também se for buscar, mas talvez o mais incrível de todos seja aquele pelo Barcelona contra o Compostela, quando ele pega a bola no meio campo e vai avançando e driblando todo mundo, a bola parecia que tava grudada nos pés dele e que não importa o quanto os caras puxassem a camisa e tentassem fazer falta, ele conseguia escapar de todos. E o único momento que não foi tão lindo nesse gol foi justamente a finalização, com o Ronaldo mais de lado e meio que caindo, assim, mas o restante foi simplesmente espetacular. De Ronaldo pra Ronaldinho, aí é brincadeira a quantidade de momentos incríveis que ele tem, né? Daquelas faltas safadas por baixo da barreira, aquele gol sambadinha que ele meteu contra o Chelsea, mas não tem como não voltar pra mesmíssima Copa de 2002, pro jogo das quartas de final diante da Inglaterra. Tem um dele que eu não lembro se é o primeiro gol do Ronaldinho. Eu já vi alguns posts falando que foi o primeiro dele pelo Barcelona, mas eu não tenho certeza. Mas é uma arrancada bizarra que ele dá. Que ele sai driblando. Tipo assim, não lembro se tinha dado o início do jogo. E aí já tocando pra ele faz aquilo. Mas é um lance que ele sai driblando o time todo. Estando com a camisa do Barcelona. E aí, pô, é muito bonito. Não, como eu disse, não tenho certeza se realmente foi o primeiro gol dele com a camisa do Barça. Mas é assim que eu vi. Mas o lance em si é bizarro. É coisa de gênio. Tá ligado? Um jogo que estava muito complicado e que o Ronaldinho conseguiu resolver com algo completamente improvável e que talvez só ele viu dentro de campo que poderia acontecer. A falta era lá pro meio do campo, muito longe do gol, e quando todos esperavam um cruzamento na área, literalmente estavam todos posicionados para isso, talvez até o Ronaldinho esperava, né? Ele manda a pelota diretamente pro gol, no ângulo, fazendo uma curva por cima do goleiro, que não conseguiu reajustar o seu posicionamento a tempo e morreu com a bola lá no fundo das redes. Já perguntaram 1 trilhão de vezes pro Ronaldinho se foi sem querer ou se ele teve a intenção. Onde quer que eu passe, todo mundo pergunta, né, se eu queria cruzar, se eu queria chutar no gol, então... Mas ele deu uma entrevista deixando claro que sim, ele estudou o posicionamento do goleiro, sabia que ele ficava adiantado e tentou de propósito. Aí se você acredita nele ou não, vai de cada um, mas acho que no final das contas tanto importa, porque acabou que essa Copa resultou no Penta. Então, pô, assim, em 99% dos jogadores eu acreditaria que foi cagada, tá ligado? Do Ronaldinho não tem como duvidar, mano. O cara surreal, era habilidoso demais, tá ligado? Principalmente, tudo bem que aí ele ainda não tava no auge, ele vai ficar pro auge mais pra frente, né? Lá pra 2005, que é até ganha a bola de ouro 2005, 2006. Mas, pô, o Ronaldinho, nesse período em que ele começa a despontar pra caralho, pô, o cara já fez loucura, porra, com o Atlético Mineiro em 2013, com sei lá quantos anos. Nessa época, então, eu não duvido de que ele realmente queria fazer o gol, tá ligado?
Então certamente foi um dos momentos mais incríveis, se não o mais incrível da carreira dele. E por falar em incrível, também é incrível quando você tá assistindo aqui o canal e apoia o nosso trabalho, deixando o seu like e o seu comentário, porque ajuda muito o Eurão continuar produzindo e trazendo vídeos desse naipe pra você, beleza? E pra gente ver como a seleção canarinha tinha talentos absurdos no começo do século, né? O próximo item da lista também é Brazuca, mas diferente dos demais, atuava, teoricamente pelo menos, na defesa, né? Eu falo teoricamente porque todo mundo que jogou Winning Eleven nas antigas colocava o Roberto Carlos como atacante e sabe... Aí também vai ter que ser o gol de falta contra a França, que é... sei lá, talvez seja a falta mais bonita que eu já vi na minha vida, ou pelo menos a mais impressionante. O que o homem era capaz no joguinho, né? Mas na vida real ele tinha uma batida na bola que era tão boa quanto no videogame. Uma força descomunal, cavalar, uma técnica apuradíssima que poucos jogadores conseguiram repetir na história. E Roberto Carlos colecionou grandes lances nos gramados, mas é impossível escolher qualquer outro petardo que não seja aquele que ele deixou contra a França em 97. Foi uma paulada de 35 metros de distância, com uma curva tão inacreditável que parece de alguma maneira desafiar os limites da física. Inclusive até hoje físicos tentam explicar a curva que o Roberto Carlos colocou na redonda, com uma publicação do New Journal of Physics afirmando que aquilo não foi por acaso. Imagina você fazer um lance tão incrível que os cientistas passam anos estudando para entender o que aconteceu. E falando de França, vamos falar de um francês, o Zidane, que é um cara que também teve alguns momentos de voleio na Champions, inclusive para cima do Brasil na sua carreira, né? Isso para não falar naquele incidente da final da Copa de 2006, mas provavelmente o lance individual mais incrível da carreira dele foi em conjunto com o Roberto Carlos, quando eles atuavam juntos pelo Real Madrid e estavam na final da Champions League de 2002. Você vê que a cada foto que passa o Zidane vai ficando mais careca, né, cara? Bizarro. Contra o Bayer Leverkusen. Foi ali que o Roberto cruzou pro Zidane, uma bola que veio bem alta, e aí ele simplesmente meteu um voleio espetacular sem deixar a bola cair, fazendo um dos gols mais lindos da história da Liga dos Campeões, e que de quebra garantiu o título pro Real Madrid e o trivice de 2002 pro Bayer Leverkusen. De um cara gelado com a pelota nos pés, a gente vai pra outro pra falar do Dennis Bergkamp. Ele foi sem dúvidas um dos nomes mais importantes do Arsenal invencível e do próprio futebol europeu no começo dos anos 2000. Não é à toa que ele foi chamado de Iceman, o homem gelado, justamente pela frieza que ele tinha ao definir uma jogada e pela técnica absurda que ele tinha dentro de campo, né? Inclusive, se você for ver os gols da carreira do Bergkamp, ele não era um cara que marcava tantos assim, mas geralmente eram lindos. E o mais bonito dele certamente aconteceu em 2002. O Arsenal, que era o seu clube, visitava o Newcastle pela Premier League e logo aos 11 minutos o Bergkamp recebeu a bola na entrada da área, só que ela veio um pouquinho atrás. E aí do nada, no improviso completo, ele simplesmente de canhota deu um drible da vaca de costas no jogador adversário. Mas não sabia que era dele. Que se eu for tentar repetir, certamente eu vou cair no chão, capaz de me machucar. É bonito. Mas ele não só fez com elegância, como se tu for ver frame a frame, não foi sem querer. Ele toca e já vai girando, sabendo exatamente o que ele tinha feito com a pelota. Pra não falar da finalização que foi gelada como sempre, o gol mais Bergkamp possível. O Bergkamp começou a carreira profissional dele no Ajax e um dos primeiros treinadores que ele teve foi justamente o próximo cara da lista aqui, que é o Johan Cruyff, né? O Cruyff também tem momentos brilhantes protagonizados ali dentro das quatro linhas, mas a gente escolheu um jogo da Copa de 74 entre a Holanda e a Suécia, que foi quando o capitão da Laranja Mecânica na época recebeu um passe na direita, só que o zagueirão sueco já estava colado nele, né? E aí quando o mais natural talvez fosse o Cruyff simplesmente recuar ou dar um drible mais de corpo, mais previsível, né? Ele simplesmente passou a pelota por trás do próprio pé de apoio e antes mesmo que o defensor se recuperasse, ele já tinha seguido viagem e apresentado para o mundo todo um drible tão marcante que ganhou até o seu nome, Cruyff Turn, ou o giro do Cruyff, com o detalhe de que o Cruyff chegou a dizer que aquilo não tinha sido treinado antes não, e que na hora ele só fez o que tinha que fazer, improvisou mesmo e acabou marcando a história, né? Plasticamente, esse lance não é tão lindo quanto uma bela pedalada ou um gol de bicicleta perfeito, mas eu acho que ele representa perfeitamente aquela filosofia do Cruyff quando ele disse que jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe. O Cruyff foi um ícone do Barça e a gente vai direto para outro, que é o Iniesta. O Iniesta tem momentos incríveis, como por exemplo, um jogo que ficou marcado em seu nome por causa de um gol no finalzinho, que é o famoso Iniestaço. Mas a gente vai falar aqui de um momento dele não pelo Barça e sim pela Espanha,
No auge do Gol na tic-tac Copa. espanhol, o meio-campo pra frente daquela seleção era simplesmente um absurdo. E foi justamente do lado desses caras que Dom Andrés Iniesta conseguiu deixar o seu nome na história e guardar o momento mais incrível da sua carreira. Foi justamente na decisão contra a Holanda, na Copa do Mundo de 2010, quando o resultado poderia ter sido pra qualquer um dos dois lados, se não fosse o El Mago aparecendo pra decidir pra Fúria. Ele dominou uma bola do Fábregas na entrada da área, faltando 4 minutinhos pro fim da prorrogação, e sentou a patada para vencer o goleirão Stekelenburg, tornar a Espanha campeã pela primeira vez na história, consagrar a geração do tic-tac para sempre e assinar de vez o seu nome como um dos maiores da Fúria. Apesar desse vice contra a Espanha, a Holanda também tem uma grande conquista no currículo e muito por conta do cracaço holandês Van Basten. Em 1988, o Esquadrão Laranja contava com caras lendários como o Rijeka, o Koeman e o Gullit, e eles chegaram à final da Eurocopa para enfrentar a União Soviética. E ainda no primeiro tempo, o camisa 10 holandês, o Gullit, abriu o placar, mas Caralho, foi aos cabeçada. 9 da etapa final que o cracaço Van Basten marcou o que seria o momento mais incrível da sua carreira, aproveitando um cruzamento que viajou a grande área todinha. Ele ajeitou o corpo e, completamente sem ângulo, acertou um voleio fulminante na pelota, pegando na cara da redonda, para marcar um dos gols mais bonitos da história do futebol europeu. Um lance de gênio que combinou técnica perfeita com uma potência absurda e que, para ficar ainda melhor, consolidou o primeiro e até hoje único grande título da história dos Países Baixos. E já que a gente É falou de muita loucura a Holanda não ter Copa até hoje, tá ligado? A quantidade de gênios que já revelou e embora o campeonato holandês seja mais fraco, assim como o brasileiro, por exemplo, tem jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo, já tiveram seleções fodas, como a própria seleção que foi comandada pelo Cruyff. É, Mas é loucura não ter, mano. Acho que eu cheguei a falar isso no vídeo, ou no vídeo do Milan, dos holandeses, ou no vídeo da Espanha do Tiki-Taka, mas foi loucura que a Espanha, que não era nada pro futebol, do nada em, sei lá, 6 anos, 8 anos, ganhou 2 euros, uma Copa do Mundo e começou a ficar relevante, começou a virar uma grande seleção quando você vai assistir as Copas do Mundo. E a Holanda, mesmo ainda revelando bons jogadores e tendo bons técnicos, continua sendo coadjuvante, tá ligado? É muito louco isso. E triste por parte do país. Van Basten, podemos falar do Bale, né, que tem uma grande O Bale tem bastante. O Bale tem a bike na final da Champions. Tem aquele que ele dá uma corrida por fora do campo contra o Barça. Tem outro também. coincidência aí com o Van Basten, que é o fato dos dois terem sido jogadores de futebol. E ao falar do Gareth Ele não conseguiu puxar uma Tô perdido hoje. Não conseguiu achar uma relação entre os dois. O Eurão sempre faz relação de jogador pro outro pra ir puxando o cara, aí avançando o vídeo, dessa vez não conseguiu. Bale, um lance icônico imediatamente salta à mente de todos, que é aquele gol contra o Liverpool na final da Champions, né, vindo do banco, quando ele mandou aquela bonito. bicicleta É perfeita. bonito demais. Só que talvez o mais incrível da carreira dele foi um El Clássico sem Cristiano Ronaldo, quando ele assumiu o protagonismo e deu aquela arrancada absurda pra cima do Bartra, do Barcelona. Ele simplesmente sai atrás e consegue com uma velocidade absurda. Ele vem por uma fora e potência ainda que só consegue o chegar Bale tinha antes. na época, deixar Loucura. o Bartra completamente na saudade, fazendo uma curva na corrida por fora do campo e depois ainda na cara do gol mandar por debaixo das pernas do goleiro, decidindo o jogo e fazendo o Real Madrid levantar a taça pra cima do maior rival no Cara do Modric, cara. Caralho. estilo. Uma frase marcante sobre esse gol foi uma que o grande comentarista Mauro Betting usou pra descrever o ultraje que o galês cometeu naquele dia. Ele recebeu 2 multas naquele jogo, uma por excesso de velocidade e a outra por trafegar no acostamento. E Genial. por falar em Genial. infração de trânsito, agora a gente fecha com uma colisão, uma batida. Exatamente, e o cara responsável por esse acidente Eu tô ligado nesse gol. Cheguei a postar ele pouco tempo atrás nos stories do Instagram, que eu vi e eu repostei. Pô, caralho, é surreal que o Kaká faz esse lance, mano. A ajeitadinha que ele dá de cabeça e o jeito que ele sai pros dois zagueiros se trombarem.
bizarro, cara. Que foi o Kaká. Bizarro. O brasileiro teve o grande momento da sua carreira naquela temporada 2006-2007, quando o Milan tinha ele como protagonista e enfrentando o Manchester United de Cristiano Ronaldo E era contra o United ainda. Caralho. pela ida das semifinais no Old Trafford. O Milan tinha saído atrás do placar, mas tinha conseguido empatar com o próprio Kaká ainda no primeiro tempo. Foi aí que, com o placar igualado aos 37 da etapa inicial, o apelido do lendário estádio de Teatro dos Sonhos se fez justificado. O que o Kaká fez parece que não pertence à realidade, e sim da imaginação de um jovem no seu quarto pensando em algo mirabolante que poderia acontecer num jogo. Quando a bola chega pra ele na ponta esquerda, ele deixa o primeiro defensor do United comendo poeira. Depois, quando o segundo chega, era o Heinz, ele chapela o camarada. E logo depois, tanto o Heinz, que tinha sido chapelado, quanto o Evra vem correndo pra bola, tentando parar o Kaká de qualquer jeito. E o Kaká, inteligentemente, dá só um toquinho de cabeça, num lance de gênio, que faz o Evra dar um strike no seu companheiro. Os dois Ele dá a defensores cabeçada do e já Manchester sai. United colidiram tal qual duas locomotivas cara. indo em direção É uma à muito outra, loucura. com o Kaká saindo livre, leve e solto na cara do Van der Sar, que era um goleiraço, mas que não foi capaz de defender a tacada de sinuca que o brasileiro deu no final das contas. Mas te falar que se o Kaká não sai ali no momento exato, a pancada que ele ia tomar, principalmente ali do pescoço pra cima, cara, ia ser uma pica. Ia ser uma pica. Esse gol não só ajudou a botar o Milan na final e depois vencer o torneio, como também foi importante pro Kaká ser artilheiro daquela edição da Champions e eleito o Bola de Ouro de 2007, superando os novinhos Ronaldo e Messi no pódio. Num gol incrível que deve ter sido um dos mais prazerosos de se marcar da história do futebol. Como eu disse, é muito difícil escolher apenas um momento incrível de cada um desses caras que jogaram um absurdo, né? Mas se você gostou desse vídeo, talvez goste também desse outro que tá aparecendo na tela, em que a gente mostra vários jogadores e eu digo a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em cada um deles, beleza? É bem divertido, vale a pena assistir. Vou pôr na lista, pra ver, inclusive. Me deixa curioso. Mas, mano, videozaço do Arão. Fiquei surpreso que a maioria dos lances eu já sabia. Não sou aquele viciado em futebol que conhece muita coisa, vocês sabem disso. Mas fiquei surpreso. Acho que um dos benefícios das redes sociais é disseminar esse monte de informação, assim, tá ligado? Se não fossem redes sociais, eu provavelmente não conheceria quase todos os lances daqui. Mas, bom vídeo, mano. Vídeo foda demais.